A história começa com o narrador, o protagonista, descrevendo sua vida. Ele possuía um talento excepcional com a espada. Não havia nada que ele não pudesse aprender e nada que escapasse da sua lâmina. Ele trabalhou tanto que suas mãos ficaram com manchas de sangue. Ele abandonou o ensino médio e passou 20 anos aprimorando suas habilidades com a faca, tornando-se o melhor espadachim do país. Ele é visto cortando peixes com velocidade absurda. A cena se passa em um restaurante bastante movimentado, onde os cozinheiros trabalham. Um rapaz avisa ao chefe que seu celular está vibrando. O chefe, o protagonista, pega o celular e vê uma notificação de um jogo que diz: Herói, a invasão do Rei Demônio na academia ainda não acabou. Neste momento, um de seus subordinados, Pedro, fala ao protagonista: Chefe, o convidado especial chegou. O protagonista responde: Fale que eu não estou aqui. Um homem muito bem vestido entra, acompanhado de capangas. Ele se dirige ao protagonista, que ele chama de escocês, e diz: Acho que é hora de você me dar a resposta. Acredito que dei tempo suficiente para você pensar sobre isso. Não deveria ser um pedido difícil para alguém como você, que lida com facas todos os dias. O homem rico percebe a hesitação. Ah, entendi, eu fui insensível, não é? Mostrem a maleta para ele. Ao abrir a maleta, revela-se uma grande quantia em dinheiro. O homem promete: tem tanto dinheiro ali que não irá decepcioná-lo. Um pagamento adiantado de 300 milhões won. Se você completar essa tarefa corretamente... O protagonista reage de forma extraordinária. Ele demonstra raiva do suborno e corta um peixe à sua frente em minúsculos pedaços com sua faca, assustando os capangas. O protagonista fala: Essa é a cozinha onde a limpeza é fundamental. Este não é um lugar para alguém tão sujo como você. Por favor, saia daqui agora. O homem, ainda se referindo a ele como o santo da espada, fala: De fato, como esperado, você não é alguém comum que deveria estar cortando um peixe em um lugar como este. Quando ele iria continuar falando, o protagonista o ameaça novamente com sua faca. O homem finalmente decide ir embora, mas avisa que não vai desistir fácil e que voltará em breve. Um colega de trabalho, Pedro, fala ao protagonista: O adiantamento era de 300 milhões de won. Se fosse eu, teria aceitado na hora. Por que você recusou? O protagonista responde: A minha vida toda só cortei cabeça de peixe com uma faca. O que eu sei sobre ser um bandido? Pedro retruca: Então você está apenas usando sua reputação como mestre da espada? Você realmente vai cortar a garganta de alguém. Só assuste o suficiente para conseguir o dinheiro, compre uma casa e abra uma loja. Você precisa viver como um ser humano também. O protagonista finaliza: Mesmo que me ofereçam bilhões, eu ainda vou recusar. Pedro, então, nota o celular do protagonista e pergunta sobre as várias notificações que ele ignora. Você está por acaso saindo com alguém? O protagonista responde: Saindo. Isso aqui é simplesmente a merda de um jogo. Pedro pergunta: Você ainda está jogando aquela proteção divina? O protagonista confirma: Sim, meu amigo. O protagonista então começa a contar sua história. Quando ele era jovem, a família dele faliu e ele começou a trabalhar o tempo todo. O protagonista continua sua reflexão para Pedro: Viver como humano? Acho que não, porque eu me concentrei demais apenas em ganhar muito dinheiro. Neste momento, o celular continua tocando e a notificação continua aparecendo. Ele comenta que já deletou o jogo uma vez, mas precisa deletar novamente. A mensagem é a mesma: Herói, a invasão do Rei Demônio à academia ainda não acabou. Ele aperta sem querer na notificação. Mesmo depois de não jogar por um tempo, a trilha sonora nostálgica continua a mesma. As personagens femininas continuam tão bonitas quanto antes. Neste momento, aparece um clarão. Quando Pedro abre a porta da cozinha, já não vê mais o protagonista ali. Onde será que ele foi? E por que ele deixou o celular para trás? O celular do protagonista estava vibrando no chão com o jogo aberto. Seus colegas perguntam para onde o chefe foi, e até pensam que ele foi ao banheiro fazer o número 2. O protagonista agora está em outro lugar e ouve: transferência concluída. Ele reflete sobre o jogo.
Não tem muita coisa para falar nesse jogo. É um típico modelo pay-to-win com sistema de caos automático padrão. Apenas um jogo mobile genérico e massa, sem necessidade de mais explicações. A tela mostra a mensagem. Por favor, toque na tela. Ele então explica por que jogou esse jogo. Ele estava apenas interessado na aparência dos personagens femininos e foi engolido pelo jogo rapidamente. É irônico que eu acabei gastando uma fortuna nele. E mesmo depois de jogar várias vezes, e agora eu não sou nem um personagem jogável, nem mesmo um NPC. Sou um personagem cujo paradeiro é desconhecido. Personagem de BG4. Ele entrou no jogo, e o nome do seu personagem é Kang Xiaoma. Neste momento, ele percebe que esbarrou em uma mulher e pede desculpas. Aparentemente, ele está pegando o metrô. Ele comenta que havia apenas pequenas diferenças entre alguns personagens, e graças a isso ele conseguiu se adaptar facilmente. Ele então entrou no jogo como um adolescente. Ele fala, bom, é assim, por um ano foi sua vida. Ele viveu nesse lugar esquecido e não sabia se era realidade ou apenas um jogo. Uma vida que eu não pude desfrutar na minha vida anterior. Neste momento, ele chegou em casa. Ele acredita que neste mundo ele vai ter uma vida normal. Só que assim que ele chegou, seus pais estavam dizendo: Kang Xiaoma, estou orgulhoso de você, meu filho. Ele foi aceito em uma das escolas mais renomadas, a Academia Joaquim, ou Hawking. O protagonista pensa que, sem dúvidas, enviaram a carta para o endereço errado. Mas seus pais verificaram e estão orgulhosos, acreditando que criaram seu filho bem. Isso é uma chatice para o protagonista. Afinal, ele queria viver uma vida tranquila, e parece que ele vai ter que correr atrás novamente de uma vida comum. Seu sonho de viver uma vida comum foi completamente destruído. Mas com todo mundo feliz e seus pais felizes nesse mundo, ele não pode recusar. Ele se pergunta como o Kang Xiaoma original conseguiu ser aceito nessa escola prestigiada. O despertar do poder divino e o novo destino. O protagonista reflete sobre a situação. Seus pais o lembram. Filho, no ano passado seu poder divino se manifestou. E você fez o exame de entrada no mesmo dia. Não se lembra? Ele não se lembrava, é claro, pois acabara de entrar no corpo do garoto. Kang Xiaoma original havia manifestado seu poder divino e passado no exame de entrada na Academia Joaquim, a mais renomada do país inteiro. O protagonista conclui que o Kang Xiaoma original era um gênio. Explicação. O poder divino é uma habilidade especial que os humanos podem usar, semelhante a uma skill de jogo. No entanto, nem todos os humanos o possuem. O poder divino geralmente se manifesta através da genética. Com base na presença ou ausência desse poder, a sociedade é dividida em 3 segmentos: os privilegiados, os plebeus e os pobres. A Academia Joaquim foi criada para manter o poder da classe elite, sob o pretexto de ser um cultivo de heróis, mas há muito tempo se tornou uma escola exclusiva para famílias de alta classe. Recentemente, um sistema de admissão especial foi introduzido para famílias não heróicas. Kang Xiaoma foi admitido como um desses alunos especiais. O protagonista se questiona: por que os heróis são necessários? O motivo é óbvio: a guerra contra o exército do Rei Demônio. Ele tenta insistir que aquilo não é a realidade e não está levando a sério. Ele pensa: uma escola de treinamento de heróis para se preparar para a guerra é diferente. Mas se eu fosse reingressar, seria assim que eu me sentiria. Ele pensa no poder divino. Nossa, isso deve ser chato pra caramba. Nesse momento, um sistema se abre na sua frente mostrando suas habilidades em uma janela de status. Um de seus poderes é a resistência à dor. Aparentemente, ele tem a habilidade de utilizá-la por 30 segundos, com um tempo de recarga de 12 horas. Esse é o poder divino concedido a ele. Além disso, ele vê a habilidade Bênção do Deus da Espada. O protagonista pensa que Bênção do Deus da Espada parece promissor, mas ele nunca viu esse poder divino no jogo antes e não sabe como funciona. Ele acha que parece algo fraco, simples, até mesmo um erro. O que se destaca é a condição de ativação para essa habilidade. Ele precisa empunhar uma espada de 30 centímetros ou menos, com uma largura de menos de 15 centímetros. Claramente o tamanho de uma faca de sashimi.
Isso, obviamente, traz muitas lembranças de sua vida passada como espadachim. Ele se pergunta se estão insinuando que ele deveria cortar sashimi nesse mundo. Ele está agoniado. Afinal, a vida nem sempre segue como desejado, não é? Ele se lembra de que precisa de uma arma. No jogo, equipamentos de nível mais fraco, Rank I, custam dezenas de milhões de won. Uma arma melhorzinha, Rank C, custa centenas de milhões. Itens de Rank A são verdadeiros tesouros. Ele pensa que a mensalidade, sem dúvidas, é exorbitante. Ele não quer gastar dinheiro em algo que está sendo forçado a fazer, mas realmente precisa de uma arma antes de entrar na academia, senão causará uma má impressão. Após chegar na frente do professor, o professor questiona: "Essa é realmente sua arma?" Sim, são facas pequenas de menos de 30 centímetros, conforme as regras de utilidade dele. O professor comenta: "Este é o dia da cerimônia de entrada e inspeção de equipamentos, e ele está mostrando seus equipamentos que ele trouxe." O professor até fala que todo ano os alunos mais velhos fazem suas brincadeiras e ele vai estabelecer a disciplina agora. Achando que o protagonista está tirando uma onda com a cara dele. Ele grita para o protagonista batendo na mesa: "Você acha que a academia é uma piada? Você realmente acha que é aceitável usar uma faca de cozinha como arma no teste de classificação da turma?" O protagonista responde simplesmente sério: "Acho." O professor fica sem reação. O protagonista explica: "Sou um aluno especial de uma família modesta. Só a mensalidade já deve ter sido um enorme fardo para meus pais. Então, como eu poderia adicionar o custo de uma arma cara em cima disso?" O professor olha para a etiqueta do aluno e vê que ele é, de fato, um aluno especial. Ele pensa que, para os alunos da família de alta classe, a mensalidade da academia é um fardo significativo. É chocante pensar que alguém afiliado a uma instituição que deveria promover direitos iguais à educação exiba preconceito e afaste uma criança tão sincera e filial. Dito isso, então, o protagonista até fala para o professor: "Culpar o equipamento é algo que apenas amadores fazem. Um mestre não culpa seus equipamentos." Mexendo com o ego do professor. O professor até vê ele falando e acha ele um poeta, afinal um adolescente assim não falaria nesse nível. Parece que ele atingiu o ápice em alguns campos e uma luz reflete sobre o protagonista, mostrando o tamanho da sua magnificência, deixando o professor de cabeça baixa. O professor até tem um clímax de prazer, porque ele nunca viu um jovem promissor assim falando a palavra gotcha em inglês. O melhor. E bom, dito isso, então, a arma do cadete Kang Jeoma, com 2 metros, está aprovada para o uso. Ele então pega suas armas e vai embora. Os outros cadetes olham ao redor e até falam: "Um aluno na admissão especial. Como alguém como ele acabou aqui?" O cheiro podre dos que vieram com a admissão especial. Ou seja, para quem não entendeu, a admissão especial são pessoas que entraram na academia com um desconto considerável. Em outras palavras, um plebeu. O professor até grita com o restante na fila. Assim que a avaliação terminar, se movam de forma ágil e rápida. Dependendo das suas ações, eu posso me tornar um anjo ou um demônio para você. Entendido? Os cadetes falam: "Entendido, professor." Enquanto o protagonista sai de fininho, ele fala que ficou com medo do professor. Ele se senta no banco da academia. O protagonista está feliz, porque é um grande ganho. Além de ele ter completado a inspeção do equipamento e sobrevivido à cerimônia de entrada, parece um grande triunfo. Só falta o exame da turma agora, como será que vai ser? Essa é a escola que ele frequentará nos próximos 3 anos, a Escola de Treinamento de Heróis, a Academia Joaquim. Ele observa: "É definitivamente diferente de tudo que eu vi nos gráficos no jogo pelo acesso. Na verdade, se ele exagerar um pouco, pode ser o tamanho de uma pequena cidade. É simplesmente impressionante. Essa academia é muito grande." Ele não está acostumado com esse lazer todo, porque se ele for comparar com sua vida passada, que ele nem sequer terminou o ensino médio por causa das circunstâncias da sua família e das suas condições, estar ali parece surreal. Dito isso, então, o rádio começa a falar: "O exame de colocação em turma será realizado em breve. Os alunos devem se reunir no salão de treinamento até às 1h da tarde. Ele está se preparando para ir para o exame de colocação,
com sua faca de cortar sashimi. E ele até pensa que isso é interessante porque, por mais incrível que pareça, até na vida passada dele ele sempre lidou com facas. Afinal, ele era um chefe de cozinha. Ativação do poder divino e a chegada dos 7 estrelas. Que coisa, não? Parece que o destino está conspirando a favor dele, no caso. Ele até lembra de uma fala de seus colegas de equipe, mandando ele descansar porque ele não deixava de tocar na faca. Ele até pergunta: será que um ano de pausa teria amortecido suas habilidades com facas? Como ele será que vai usar essa nova habilidade? Ele começa a testar a nova lâmina da sua faca de cortar sashimi. E ela está bem afiada, melhor do que ele pensava. Talvez ele corte uma folha ou duas. Só que nesse momento, meus amigos, a arma atendeu às condições de ativação, e a bênção do Deus da Espada está ativada. Quando ele iria colocar a faca dentro da bainha, simplesmente ele recebe um choque elétrico brutal vindo da faca. E ele só puxou a faca, e a bênção já foi ativada. Que a bênção de Deus esteja com você. Nesse momento, meus amigos, uma eletricidade brutal percorre o corpo do protagonista. Uma energia avassaladora tão grande que o corpo físico dele atual não consegue suportar. E nesse momento, então, ele larga a faca da sua mão. Afinal, se ele não tivesse largado, ele teria sem dúvidas morrido. E no momento que ele largou a faca, ele voltou ao normal. Mas seu corpo está doendo bastante. E ele até quase foi levado para outro mundo. Mas afinal, ele até entende a ativação da faca, mas por que ele teve uma ilusão idiota? Bom, ele até fala que se cada ativação for assim, ele não vai poder usá-la. Bom, mais uma vez, o radialista alerta para ele chegar a tempo no exame de admissão. E ele até pensa: será que eu tento pegar a faca de novo? E nesse momento, ele pega a faca e tem mais um choque elétrico. Bom, finalmente vamos ao salão de treinamentos. Todos os cadetes estão preparados, todos estão bem posicionados. E parece que são alunos promissores este ano. E esse aqui é o Sr. Kling Siegfried von Nibelungen. Ele é um dos anciões, o herói de 7 estrelas. Ele é descendente de alguém muito poderoso. O discípulo direto do herói fundador Joaquim, que é o que fundou essa escola. Ele é o humano mais forte, sem dúvida. Nesse momento, enquanto o velhote está olhando para o lado, aparece também a heroína de 7 estrelas. E o nome dela é Medeia. O velhote até fala se vestindo desse jeito. Suponho que completar 70 anos não tenha mudado muito para você. Ele fala para Medeia, porque ela realmente está com uma roupa extravagante e os 2 melões extremamente grandes. E ela até fala: não é assim que toda mulher que quer permanecer bonita até morrer? Bom, e a Medeia até fala: seu velhote chato, Kling. Se você quiser também a minha bênção, eu posso fazer você parecer 10 anos mais jovem. Bom, e o Kling até fala: mesmo que você já complete 70 anos no dia seguinte, você ainda não cresceu. Humanos deveriam valorizar sua natureza interior. Não precisa disso. E ela até tira onda com a cara dele, dizendo que ele é o mesmo de 50 anos, sendo que ela é mais velha que ele. Nesse momento, eles conversam sobre os alunos que chegaram ali. Fala até um pouco sobre a neta dele. Parece que a neta dele é muito pura e promissora. Vemos então que os cadetes estão ali e o protagonista está no meio deles. E o protagonista até fala: eu sou o único com cabelo preto? Ou seja, ele não nasceu com as bênçãos dos deuses. O protagonista de cabelo branco overpower não chegou no nosso protagonista, e ele está frustrado. Bom, e todo mundo está revoltado com ele porque ele ganhou aqueles famosos 30% de desconto na academia. Afinal, ele é um plebeu, e as pessoas não admitem um plebeu na sua academia. Nesse momento, então, que todos estão fazendo bullying com o protagonista pelo pensamento, passa alguém de diante deles. E é uma figura extremamente linda de cabelo azul. Essa é a neta do Imperador da Espada, Abel von Nibelung. Battle Royale no subespaço. Essa é a nossa querida Abel, a heroína principal desse jogo e a única razão pela qual o protagonista gastou uma fortuna na sua vida passada. Neste momento, o protagonista começa a explicar algumas coisas. Ele fala que o herói ancestral Balor Joaquim criou esse espaço junto com o estabelecimento da academia. É uma realidade separada da nossa, subespaço. O dano e a dor experimentadas lá são reais, mas o que acontece lá não se aplica à realidade.
Como não tem intervenção no mundo real, até mesmo o assassinato é ignorado. Os dois heróis, Kling e Medea, estão discutindo sobre algumas batalhas. Eles falam que as batalhas no subespaço são uma tradição da Escola Joaquim. Mas este ano estão tentando algo diferente, um formato de Battle Royale. Eles vão dividir os participantes em grupos de 10 e ver quem vai sobreviver mais tempo. Então, sim, é um jogo de sobrevivência como Fortnite. Eles falam que não há restrições de equipamentos. O velhote, Kling, questiona se isso não significa um vale-tudo para os privilegiados. De qualquer forma, será um Battle Royale. Vemos então que Abel passa diante dos cadetes e eles vão andar atrás dela, bajulando-a. O protagonista até fala que ela é nojenta de tão bonita. O protagonista olha para ela de longe e fala que ela é uma habilidosa nata, uma jogadora com uma bênção milagrosa nível M. Em outras palavras, ela está ligada ao protagonista desse jogo. E parece que os dois têm um romance secreto. O protagonista reflete. No final, pessoas bonitas sempre têm alguém do lado deles. Afinal, os cadetes foram todos para perto dela, formando a equipe com ela, enquanto o protagonista ficava ali sozinho. Ele até fala que um estudante como ele, que entrou com desconto, ninguém quer ficar perto. Afinal, acham que ele é um fraco. Ele até acha isso bom, porque prefere não se envolver e acabar com uma vida escolar barulhenta. Ele quer discrição. Ele tem um livro que fala sobre a paz e a segurança sem incidentes. E a regra número 1 é completar os seus estudos sem incidentes, conseguir um emprego convencional e viver uma vida segura. Ele até fala que não quer essa vida de herói. Só de sacar uma espada, o corpo dele treme todo. Ele vai procurar outro trabalho confiável. Neste momento, quando ele iria sair da arena, o exame de admissão começou. A regra será um Battle Royale. Eles falam que terá lugar 1, lugar 2 e lugar 3. E quem ficar no 8º ao 10º lugar será atribuído à classe comum. E, bom, vamos ver quais resultados eles têm na primeira pontuação. O exame começa agora. Eles então entram na realidade paralela, dentro de um jogo virtual que parece estranho. E o protagonista vai tentar não sacar sua espada. Eles então se enfrentam e alguns já estão extremamente exaustos. Enquanto os dois heróis, Kling e Medea, estão conversando, eles percebem que o tempo neste ano está passando rápido. 7 minutos e 14 segundos, e praticamente as pessoas já estão terminando a sala. Medea olha algumas estatísticas. Eles falam sobre a neta do velhote, a Belle. Quando o jogo estava perto de acabar e parecia que a neta do velhote iria assumir o primeiro lugar, o velhote, Kling, comenta. Eu já sabia que ia ser esse resultado mesmo, afinal ela é da minha linhagem sanguínea. Neste momento em que o velhote iria embora, uma sensação sinistra aparece no céu. Medea olha para Kling e fala. Você sentiu isso também, velho? Essa sensação foi sentida em todo o prédio. Foi algo absurdo e extremamente forte que quebrou a barreira e fez as pessoas caírem do subespaço, que era a sala de treinamento virtual. A ordem de Medea foi que seus subordinados verificassem os sinais vitais dos cadetes que acabaram de cair da sala. Mas afinal, o que aconteceu? Ninguém tem uma força tão absurda para quebrar uma sala virtual. Nos é contado então o que aconteceu. 2 irmãos extremamente fortes estavam aniquilando todos os cadetes. Esses são os gêmeos da família do Rei de Ferro, Mão Jun e Mão Shun, John e Sean, nos scripts anteriores. Eles têm habilidade com suas mãos, Mão Jun com a direita e Mão Shun com a esquerda, e parece que eles não têm misericórdia. O protagonista reflete. Embora possua esse talento inato, sua violência brutal e duplicidade não conhecem limites. O protagonista sente nojo deles, porque eles usam o seu poder para eliminar os mais fracos. Ele fica frustrado porque, enquanto eles eliminam os outros cadetes, deixam o protagonista de lado. Afinal, ele não vale nem sequer o esforço. Neste momento, assim que eles derrubaram um cadete, eles avançam para uma menina de cabelo vermelho que está extremamente assustada e dizem que agora é a vez dela. O protagonista, ao ver ele se aproximando da menina, interfere e chama a atenção dos 2 irmãos gêmeos. Ele fala: mesmo que seja o subespaço, por que estão indo longe demais? Vocês por acaso são psicopatas?
Eles olham o crachá do protagonista e veem que ele é um plebeu, que entrou com desconto na academia. Um dos irmãos fala que, já que ele os insultou, ele vai arrancar a língua do protagonista. Kang então se vê em apuros e começa a elaborar estratégias em sua mente. Ele sabe que fugir não dará certo. Ele então pensa em usar sua habilidade com a faca, mesmo sabendo que possivelmente pode não dar certo. Ele pega a faca na sua bolsa, que está brilhando, e a empunha. Uma aura sinistra começa a envolver o protagonista. Os dois irmãos, sem nenhum pingo de paciência, avançam em uma velocidade brutal para cima do protagonista. Mas tem alguma coisa de errado, porque uma aura começou a surgir ao redor dele, e ele já não é o mesmo. A mensagem do sistema é: bênção da espada resistente, e a ativação do deus da espada foi ativada. Nesse momento, quando um dos irmãos, Mão Chun Chon, avança para eliminar o protagonista, meus amigos, algo surreal aconteceu. O protagonista perde os seus sentidos. E nesse momento, quando um dos irmãos iria avançar, um dos seus braços é cortado fora. A mensagem do sistema é: que a bênção dos deuses esteja com você. E ele fica simplesmente inacreditável no que acabou de ocorrer em sua frente. Nesse momento, ao sentir a dor, o irmão Mão Chun Chon começa a gritar, xingando o protagonista. O protagonista está inconsciente. Parece que alguém tomou conta do corpo dele, e ele está simplesmente extremamente poderoso. O outro gêmeo, Mão Jun Jon, tenta correr para longe, mas o protagonista o persegue. E nesse momento, quando Mão Jun estava tentando correr, o protagonista, numa velocidade inimaginável, lança a lâmina sobre sua parte superior da cabeça, fazendo-o ficar dividido em dois. A menina de cabelo vermelho olha para o protagonista sem entender o que está acontecendo. O irmão, Mão Jun, não acredita no que está vendo e fala que precisa tomar cuidado com aquela faca. Ele então pega a habilidade braçal do seu irmão, que não está mais entre eles, e empunha em seus dois braços, fazendo meio que uma amplificação. O poder de Mão Jun aumentou em 200%, e ele agora se sente invencível. Ele está com 3 bênçãos simultâneas e não pode perder para um simples plebeu desse. Ele avança então para cima do protagonista, e o protagonista então está fazendo a contagem dos 30 segundos, do efeito da habilidade de resistência à dor, enquanto empunha sua faca na mão. Nesse momento, quando o segundo irmão, Mão Jun, iria avançar para eliminar o protagonista, algo surreal aconteceu. Muda a cena e vemos que aqueles 2 irmãos foram derrotados rapidamente, sem deixar vestígios, e os 30 segundos tinham acabado de acabar. O efeito da bênção da resistência à dor acabou, e o protagonista então tem um desmaio naquele momento. Despertando no leito de um hospital, Kang sentiu uma eletricidade incomum percorrer seu corpo, fazendo-o se levantar com uma vitalidade repentina. Um funcionário na sala abriu a porta, espantado com a recuperação, e relatou a novidade. Em seguida, 2 figuras entraram no recinto, paralisando Kang com a surpresa. Ele reconheceu imediatamente as 2 potências que, na trama do jogo, eram os guerreiros de 7 estrelas responsáveis por desmantelar a temida 6ª Brigada Demoníaca. Ali estavam Siegfried, o imponente imperador da espada, e Medea, a astuta diretora da academia. Medea, com uma expressão calma, questionou Kang sobre seu estado. Ele assegurou que estava bem. Siegfried, por sua vez, tomou a palavra com uma voz trovejante e severa. Vamos direto ao cerne da questão. Ele exigiu saber os detalhes do que Kang havia feito durante a prova. Kang repassou mentalmente os eventos. Sabia que não agira por vontade própria, mas que seu corpo havia se movido involuntariamente. Ao fitar Siegfried, percebeu a tensão no ambiente. O mestre segurava a ponta da espada, pronto para sacá-la, um lembrete vívido de que ele estava diante de um verdadeiro monstro. Com calma, Kang respondeu, contextualizando o ocorrido no subespaço, onde as regras de combate eram flexíveis. Reconheço meu erro e estou preparado para qualquer punição, declarou. Siegfried permaneceu impassível, apenas observando. Medea interveio, suavizando a postura de Siegfried e repreendendo-o por sua aspereza. Ela então se voltou para Kang, oferecendo conforto e revelando que Siegfried, na verdade,
havia desbloqueado seu circuito de energia dormente para auxiliar em sua recuperação. Ela pediu que Kang perdoasse a rispidez do ancião, atribuindo-a à velhice. Visivelmente irritado, Siegfried retrucou: "Que tipo de conversa é essa que você está tendo com o garoto?" Kang, contudo, estava chocado e intrigado. Por que Siegfried, o monstro, o ajudaria? A dúvida era sobrepujada pela sensação de seu corpo, agora inquestionavelmente mais leve e ativo, um sinal claro da intervenção. Medea continuou: "Nós monitoramos a prova inteira, vimos tudo em detalhes." Em seguida, com entusiasmo, ela elogiou o recém-chegado. "Você foi heróico! Arriscou-se para proteger uma aluna vulnerável, agindo como o protagonista de um conto de cavalaria." Ela confirmou que Kang estava livre de punição, pois os agressores eram os verdadeiros vilões e haviam sido expulsos. O alívio inundou Kang. Seu plano de ter uma vida pacata parecia estar dando certo, com a eliminação dos antagonistas e a ausência de consequências para si. Porém, Siegfried interrompeu o momento de calmaria. "Viemos apenas para transmitir uma informação." Kang, curioso, perguntou o que era. A dupla proferiu a frase que destruiu seu sossego. "Parabéns. Você conquistou o título de melhor aluno e foi admitido na classe estelar." Kang ficou petrificado. A notícia encerrava abruptamente seu sonho de uma vida discreta. O tempo passou. Medea, em seu escritório, saboreava um chá e refletia sobre o inusitado. "Sou gestora há mais de 20 anos, e é a primeira vez que presencio algo assim." Um flashback mostrava que Kang havia rejeitado a oferta da classe estelar, causando espanto nos dois líderes. Medea argumentou: "A classe estelar é um lugar único, todos a desejam." Ela insistiu que a pontuação o havia classificado para lá. Kang permaneceu em silêncio antes de declarar com firmeza: "Eu não quero frequentar a classe estelar." Medea e Siegfried se entreolharam, incapazes de compreender a recusa. De volta ao presente, Medea questionou Siegfried se ele estava incomodado por Kang ter superado sua neta. Siegfried refutou, mas criticou a imaturidade de Kang, mesmo diante do feito de destruir o subespaço. Recordando a luta, ele estava admirado com a performance de Kang. Sua força bruta e experiência eram mínimas, o que resultava em movimentos estranhos, mas a essência de suas ações foi genial, superando todas as expectativas. Siegfried refletiu, pensando em voz baixa: "Eu sempre almejei dominar a arte do corte. O estilo de Kang é isso, a ponta da espada." O ancião recordou o momento em que ativou os circuitos de energia de Kang, notando uma contradição gritante. Embora o corpo do jovem fosse fraco, havia sinais de treinamento prévio. Subitamente, Siegfried sentiu algo poderoso irromper do corpo de Kang, dando origem àquela habilidade aterrorizante. Ele ainda estava confuso. "Tenho a sensação de que Kang é meu primeiro concorrente", admitiu. "E apesar de tudo, ele ainda é apenas uma criança." O tempo passou. Encontramos Kang a caminho da sala da Alcateia de Lobos. Ele estava frustrado, mas o acordo estava selado. Ele desejava a turma comum, Lobos, mas Medea havia se oposto veementemente, insistindo na classe estelar. Por fim, ela lhe propôs: "Ignore nossa reunião e transfira-se secretamente para a Alcateia de Lobos. Que isso permaneça um segredo entre nós, como se nunca tivéssemos nos encontrado." Medea demonstrava preocupação com a reação dos outros líderes à entrada de Kang na classe errada. Kang não estava totalmente aborrecido. A Alcateia de Lobos era vista como fraca, equivalente a uma aula normal, exatamente onde ele queria estar. Ao abrir a porta e entrar, ele a fechou com força, sobressaltando-se. Todos os olhares se voltaram para ele. Perceberam os sinais de que ele não era de família rica e houve sussurros de desprezo. Em seguida, os alunos simplesmente o ignoram, voltando às suas conversas e risadas. Kang se moveu, sentindo o peso do desprezo. No entanto, sentiu um alívio sutil. Se o ignorassem desde o início, seria mais fácil. Sentou-se, feliz por ter conseguido o que queria. Agora, ninguém lhe daria atenção, e ele poderia prosseguir com seus estudos em paz. De repente, ele ouviu passos se aproximando.
Era a garota que ele havia salvado no teste. Ela se aproximou, visivelmente constrangida, e começou a falar. Ela o agradeceu, mas Kang não respondeu. A garota hesitou, identificando-se como a aluna do mesmo teste. Kang respondeu. Sim, eu me lembrei de você. Ele estava surpreso com a formalidade dela, já que tinham a mesma idade. Ele disse à garota que qualquer um faria o que ele fez, mas ela rebateu. Tenho certeza de que ninguém mais teria feito o que você fez. Kang se sentiu um hipócrita, pois agiu por instinto de autopreservação. Ele disse a ela, nós não tivemos a oportunidade de nos conhecer direito. A garota começou a se apresentar. Seu nome era Chloe. Kang a saudou. Foi uma honra conhecê-la. O nome o surpreendeu, pois ele não a reconhecia do jogo. Decidiu considerá-la apenas uma personagem secundária e sem importância, como ele próprio. Em seguida, Kang se dirigiu a ela e fez um pedido. Kang pediu a Chloe que mantivesse o que aconteceu no teste em segredo absoluto. Chloe assentiu, compreendendo. Ela hesitou e disse que tinha uma pergunta, mas, neste exato momento, a professora irrompeu na sala, ordenando em voz alta que todos se sentassem. Chloe se assustou. Kang rapidamente lhe disse que conversariam em outra ocasião, e Chloe concordou com um ok. A professora iniciou seu discurso, congratulando a todos pelo ingresso e pedindo que se orgulhassem. Ela se apresentou como a professora responsável pela turma e avisou que, por ser o primeiro dia, o cronograma previa apenas um treino físico leve. Ela ordenou que se preparassem e fossem ao salão. Durante a preparação, um aluno questionou o conteúdo do treino. A professora detalhou: 100 flexões, 100 abdominais, 100 agachamentos e voltas completas ao redor do campo. Todos se movimentaram, mas Kang estava inquieto, sentindo que o treino seria excessivamente difícil para ele. A professora se aproximou, chamou-o pelo nome e perguntou se ele precisava de ajuda. Kang ficou perplexo por ela saber seu nome. Ele inventou uma desculpa, alegando cansaço, mas garantiu que iria para o treino. A professora, que fora mal informada por Medea de que Kang era um gênio e que o treino seria fácil para ele, disse: não se apresse. Ela estava satisfeita por ter um gênio em sua classe. O tempo passou. Mais tarde, durante o treinamento, encontramos Kang correndo com visível dificuldade. Suas pernas mal o obedeciam devido à exaustão e ele estava na retaguarda. 2 alunos caíram próximos a ele. Chloe, notando seu sofrimento, ultrapassou-o e perguntou se ele estava cansado. Kang, surpreso por ser abordado novamente, apressou-se em dizer que estava bem. Chloe perguntou quantas voltas ele havia completado. Kang respondeu frustrado: apenas 5. Ele então perguntou a Chloe sobre o desempenho dela, tentando encorajá-la, pois ela parecia estar atrasada. A resposta dela o chocou. Consegui completar 9 voltas. Kang sentiu uma pontada de vergonha e frustração com a própria fraqueza. Chloe continuou a encorajá-lo, garantindo que ele terminaria todas as voltas e seguiu em frente. Kang continuou correndo, mas logo depois sucumbiu à exaustão, incapaz de prosseguir. O tempo se arrastou. Encontramos o herói deitado em sua cama, rodeado por garrafas vazias de bebida. Seus pensamentos eram dominados pela fome. Estou faminto e faz apenas 1 semana. Ele lamentava que a academia já havia lhe causado tantos problemas. Após terminar seu treino, dominado pela fome intensa, ele se dirigiu ao restaurante. Ansiosamente, ele pediu uma refeição. O cozinheiro, porém, olhou para a carteira de Kang e exigiu os tickets de refeição, explicando que a comida não era gratuita. Kang o dispensou, garantindo que providenciasse a refeição, pois ele traria o dinheiro imediatamente. Ele folheou o cardápio e ficou horrorizado com os preços. A refeição que ele desejava custava 50 Zeuzel. Kang ficou furioso e saiu do local, atirando uma garrafa no chão. Ele murmurou para si mesmo, cheio de desespero: estou com tanta fome. Os restaurantes aqui são uns ladrões. Não vou conseguir comprar comida. Lembrou-se da oferta de dinheiro de sua família antes de vir, uma oferta que ele havia recusado.
Concluiu amargurado que estava bebendo apenas a água mais barata da academia e desejava desesperadamente alguma refeição gratuita. De volta à cama, o herói se sentou e tentou focar em algo para esquecer a fome. Ele havia mantido a confiança em seu talento e se surpreendeu com uma nova oportunidade que se manifestou. Ele percebeu que seu corpo havia subido de nível, o que estava reduzindo as limitações de seu talento. Se ele usasse uma faca um pouco mais longa, a habilidade poderia ser ativada. Kang entendeu que a janela de suas próprias características surgia sempre que ele pensava nela. Um sorriso surgiu em seu rosto. Olhando para o próprio corpo, que agora exibia alguns músculos definidos, ele concluiu: pelo menos eu evoluí um pouco. E se você chegou até aqui, não esquece de se inscrever no canal e comentar parte 2, porque eu trarei a continuação muito em breve. Não perda!